A nossa aula de hoje traz como temática mudar com humanidade, o ser no centro da transformação. Com essa conversa hoje, a gente quer apresentar para vocês a abordagem que dá certo, que traz os resultados que a gente quer quando a gente implanta a mudança, que é a abordagem humanizada. Então, se eu quero engajar a minha equipe, se eu quero ter adesão e se eu quero entregar bons resultados quando eu faço uma mudança, eu tenho que seguir essa rota da abordagem humanizada. E a gente faz ali um contraponto e se afasta da abordagem tradicional. A abordagem tradicional para implantar mudanças, ela vai focar no processo, na mudança em si, somente no que precisa ser feito diferente. Ela desconsidera a pessoa que está ali por trás daquela mudança, implantando, materializando ela. Então, a abordagem humanizada é a rota que vai nos ajudar a conduzir mudanças com leveza, sem desgaste, e conseguindo engajar a nossa equipe, que é a nossa rota H da mudança. Lá a gente aplica na nossa mentoria temática a abordagem humanizada e ela vem da minha própria caminhada como líder, de entender que a abordagem tradicional não dá conta da complexidade que é conduzir mudanças em equipes. Se é difícil mudar quando depende só da gente, imagine quando a gente tem que conduzir uma equipe. Então, eu sou Suzane Castro, sou enfermeira, mentora de líderes na Aprendo Gente Gestão e Aprendo é o nosso espaço de cuidado e desenvolvimento de líderes. Aqui a gente conduz, orienta, direciona, aconselha. O que a gente de fato quer são líderes que saibam liderar a si mesmo, porque somente assim eles vão considerar liderar, conseguir liderar equipes em toda e qualquer situação. Então, vamos aprofundar o nosso olhar sobre essa abordagem humanizada, que é a abordagem que a gente utiliza na nossa mentoria temática Rota H da Mudança. E aqui nós vamos conversar sobre os fundamentos dessa abordagem, como se dá o seu processo, o papel do líder e quais são os resultados que a gente tem quando a gente implanta, quando a gente aplica essa abordagem humanizada, começando pelos fundamentos. Bom, a abordagem humanizada, ela está ancorada nesses quatro fundamentos: autoconhecimento, escuta e empatia, comunicação consciente, cuidado e presença. Para implantar mudanças, eu preciso que as pessoas se engajem, eu preciso que elas tenham adesão. E isso só vai acontecer se o líder tiver um nível de relação com a sua equipe, onde ele consiga ter vinculação, ele consiga influenciar e ele consiga ser exemplo. Então, eu preciso me relacionar de maneira promissora, de maneira saudável e consciente com a minha equipe. Isso é premissa para a gente conseguir engajar e ter adesão. Então, para a gente se relacionar bem, a gente precisa ter emoções equilibradas, porque essa relação interpessoal ela é repleta de desafios. E para a gente ter emoções equilibradas, a gente precisa se conhecer. Então, tudo começa no autoconhecimento: quem eu sou, quais são os meus princípios, os meus valores, porque é isso que vai me nortear na hora de eu me posicionar. Eu não me posiciono pelo outro, porque o outro faz ou deixa de fazer. Eu me posiciono com base nos meus princípios, em quem eu sou e onde eu quero chegar. Isso é autoconhecimento extremamente necessário para a gente conseguir realizar mudanças. Outro fundamento importante da abordagem humanizada é a escuta e a empatia. As pessoas querem e precisam ser escutadas nos processos de mudança. Elas não são meras executoras, elas pensam, elas têm potencial criativo, elas têm visão sobre os processos que elas estão ali envolvidas na execução diariamente. Então, elas precisam participar das mudanças, das decisões que impactam diretamente no seu trabalho. E aí eu tenho que ter uma escuta que de fato seja para acolher. E a escuta que seja empática, que considere a perspectiva do outro e não só a minha. Um outro fundamento é a comunicação consciente, consciente do meu papel, consciente da clareza do porquê mudar, dos nossos motivos, das nossas razões, e isso está atrelado também ao outro fundamento que é o cuidado e a presença. Então, um líder, ele tem sob a sua responsabilidade pessoas e pessoas não precisam ser controladas. Se tem uma palavra e uma postura que não combina com gente, é controle. Pessoas precisam ser cuidadas. Então, a presença do líder ali junto à equipe e esse cuidado é um fundamento promissor dentro da nossa abordagem humanizada.
Entendendo os fundamentos, como que se dá o processo na prática dessa abordagem? Então, esse processo da abordagem humanizada é pautado em três elementos. Primeiro, o preparar, o me preparar para viver essa abordagem humanizada. É um processo interno de mudança de mentalidade, de transformação da minha mentalidade, pacificação interna, para que eu consiga me relacionar bem com as pessoas. Então, isso vem do autoconhecimento, que vai fortalecer a minha inteligência emocional e internamente eu estou mais preparada para conduzir essa missão. Quando a gente fala de conduzir, já é o relacional, é a minha vivência com o outro. O preparo é interno, é a minha transformação, minha mudança de mentalidade, fortalecimento da minha inteligência emocional. Para quê, pessoal? Para eu viver o externo, que é o relacional, que é quando eu vou conduzir a mudança. Eu não conduzo a mudança sozinha, é com as pessoas, é na relação com o outro. E aí, para sustentar tudo isso, vem a cultura, que é o jeito de agir e fazer de um grupo, de um coletivo. Então, a gente precisa também sustentar essa mudança trabalhando o ambiente, trabalhando a nossa cultura. Quanto mais eu faço desse jeito, mais eu vou sustentando o modo de pensar e agir de um ambiente organizacional. Então, o processo da abordagem humanizada se dá no preparar, que é interno, no conduzir, que é relacional, e no sustentar, que é cultural, que é esse jeito de pensar e fazer de um coletivo. Qual o papel do líder nessa abordagem humanizada? Primeiro, ele é a pessoa, é a figura que inspira confiança e sentido. Então, não é o seu título, não é a sua posição na empresa, não é a sua palavra puramente, mas a sua postura. Quem ele é? Ele consegue agregar na vida da sua equipe, porque eu só consigo agregar, minha gente, se eu tiver o que agregar. Se eu não estudo, se eu não leio, se eu não me desenvolvo, se eu não trabalho minha capacidade de me liderar, eu não tenho como agregar. Se eu não agrego na vida do outro, eu nunca vou inspirar a confiança. E eu não vou conseguir ajudar a minha equipe a entender o sentido dessa mudança, porque não é só porque eu estou dizendo que eles têm que fazer, tem que ter um sentido, tem que ter um significado. E esse trabalho é relacional, precisa existir. O líder, ele cria segurança psicológica, um ambiente em que as pessoas possam levantar a mão e dizer: eu tenho dúvida, eu tô com medo, eu tô me sentindo inseguro, para que a gente possa acolher emocionalmente essas pessoas e, de fato, cuidar delas. Cuidar das pessoas é uma missão básica, básica no sentido de que é a base, é primária, primeiro de todo e qualquer líder. E fazendo isso, a gente se torna ponte entre o processo e o propósito, entre o que eu tenho que fazer diferente e onde a gente quer chegar, por que mudar, quais são as razões, qual o impacto. Então, o líder precisa ser essa ponte entre o processo e o propósito. Aí você dá sentido, dá significado, sai daquele negócio vazio de fazer por fazer, porque quando a gente está nesse entendimento que vai fazer por fazer, é como se fosse me dar mais trabalho mesmo, e isso realmente tende a gerar a resistência da equipe. E aí, aplicando essa abordagem humanizada, quais são os resultados que eu vou colher como líder? Menos resistência da minha equipe, então as pessoas estarão mais abertas para viver essas mudanças, uma comunicação mais fluida, eu não preciso me desgastar tanto, porque eu vou conseguir transmitir, né, fazer realmente capilarizar essa informação necessária para a equipe se engajar. Eu consigo colher mais colaboração, porque eu estou mais perto da minha equipe, porque eu estou cuidando delas, eu estou dando para elas aquilo que elas querem, que eu quero que elas entreguem. Então, eu não estou só cobrando, sabe? E mesmo cobrando, a cobrança pressupõe uma entrega primeiro. Primeiro eu entrego para depois eu cobrar, porque cobrança é exigir algo em troca. Então, a colaboração, ela vem dessa postura de um líder presente, de um líder que cuida da sua equipe. E a gente colhe como resultado também a confiança e o pertencimento, porque a equipe passa a confiar no processo, passa a confiar no líder, e ela se sente pertencente de verdade daquela mudança. E dificilmente uma pessoa resiste naquilo que ela ajudou a construir, que ela está lá dando ideias, que ela está participando desde os primeiros passos da construção daquela mudança. Então, a abordagem humanizada dá resultados consistentes, são os resultados que os meus alunos têm na mentoria. Essa mentoria temática, que é a Rota H da Mudança, que usa a abordagem humanizada como fundamento básico para conduzir mudanças, que está aqui te esperando, para que você tenha esses resultados aqui que os meus alunos têm. Menos resistência, comunicação fluida, colaboração, confiança e pertencimento, ou seja, pessoal, condução de mudanças.
sem desgaste e com engajamento e adesão da equipe. A Rota H da Mudança está aberta para que você possa fazer a sua inscrição com 50% de bônus. Se você está aqui vendo essa aula, é porque você tem esse direito, é porque você recebeu esse presente de entrar na nossa mentoria temática com 50% de bônus, e é isso que eu espero, que você venha ser nosso aluno, que você venha ser essa pessoa que a gente vai direcionar a fazer mudanças de forma mais assertiva. Então, que essa aula chegue como semente, que ela encontre o seu coração e a sua mente como terra boa para que ela possa frutificar e querendo ir para um outro nível, para um outro patamar de evolução, de capacidade de gestão da mudança, Rota H está te esperando e aí com essa condição especial de inscrição, tá certo? Aproveitem essas aulas, coloquem em prática, apliquem, aprimorem e melhorem cada vez mais a capacidade de vocês de liderar mudanças dentro da realidade organizacional de vocês.